Amigos do Allan Kardec, carinhosamente chamado por nós de SEAC. Estamos aqui aproveitando esse momento oportuno para falarmos sobre a visão espírita com relação ao carnaval. Tive a oportunidade de fazer uma pesquisa, inclusive utilizando o vade-mecum da doutrina espírita, que indica as obras doutrinárias que tratam desse assunto, para que a gente possa fazer uma abordagem oportuna do porquê alguns companheiros falam mal a respeito do carnaval. E sugerem, inclusive, que as pessoas, durante o carnaval, procurem ficar reclusas ou até mesmo em grupos de estudo. Por que as pessoas não devem se expor tanto ao carnaval? Vamos ver se a gente tem a oportunidade de ser bastante objetivo, fazendo um estudo interessante para os companheiros do SEAC. Mas antes, eu convido a todos para conosco elevarmos o pensamento em prece a Deus, nosso Pai. Então, elevemos o pensamento, rogando aos trabalhadores do mundo invisível o amparo e a proteção para todos nós, de maneira a conseguirmos concatenar o pensamento e sermos felizes nas colocações oferecidas a todos aqueles que desejarem melhor entender a respeito do carnaval e dos desdobramentos que vêm acontecendo. Que Jesus nos abençoe a todos por hoje, agora e por todo sempre. Muito bem. O carnaval é uma festa popular que veio para o Brasil com os colonizadores. Em Portugal, o carnaval é conhecido como o entrudo, né? E no Brasil, o carnaval tem as suas vertentes regionais. Mas acontece o seguinte: nós, enquanto encarnados, somos espíritos comprometidos moralmente, e o nosso comprometimento moral, ele, em determinados momentos, aflora, principalmente sob a influência de desencarnados. Quando nós, infelizmente, fazemos uso de alguma substância, como álcool, em demasia. Levando em conta esse fato, que é muito comum acontecer no carnaval, sem crítica alguma aos jovens, às pessoas que querem se divertir, porque até existem algumas marchinhas carnavalescas que estimulam. Vocês pensam que cachaça é água, né? Então, isso tudo é um convite a que o indivíduo se deixe arrebatar pelas suas paixões, pelos seus instintos mais primitivos. Instintos esses que ele deveria domar, que ele deveria corrigir, que ele deveria administrar. E que, às vezes, durante a vida inteira, ele procura conter os seus instintos. E o carnaval é o tipo de festa popular
que as pessoas, como diz a música, saem na sexta-feira e só retornam na quarta a meio-dia. E no intervalo de sexta-feira a quarta-feira, de cinzas, fazem o que é possível se imaginar. Até como uma válvula de escape, se eu posso dizer assim, sem crítica, sem comentário nenhum pejorativo, a todo o seu estresse pessoal, a tudo aquilo que eles, durante o dia a dia da vida, são obrigados a ocultar na convivência com as pessoas. Eles não fazem isso por mal, mas fazem isso porque é a reeducação do espírito. Nós temos que nos reeducarmos. Nós reencarnamos para nos melhorarmos. Nós reencarnamos para evoluir. Mas trazemos no bojo reencarnatório todas as mazelas, todas as dificuldades que nós temos que aprender a melhor conviver com elas. E às vezes o indivíduo, ao longo de toda uma existência física, ele se contém. E o carnaval é o tipo de festa permissiva, aonde o indivíduo se dá o direito de fazer tudo que vem à cabeça no intervalo de 3, 4 dias. É 4 para 5 dias, sábado, domingo, segunda, terça e metade de quarta, né? Porque é a partir de meio-dia de quarta-feira que as pessoas voltam a trabalhar. Sabemos que em alguns estados o carnaval começa antes de sexta-feira e termina depois da quarta-feira de cinzas. E ainda tem aquele baile de sábado posterior ao carnaval, que é quando as escolas campeãs desfilam, que o pessoal resolve brincar carnaval normalmente. A grande questão, ela não está na festa popular, laica. Não. Pagã. Não. Ela está em uma possibilidade do indivíduo se entregar às paixões que ele vem se contendo. E por intermédio de algum tipo de substância que ele vai fazer uso, porque naquele contexto, naquele momento, existe uma permissividade muito grande, onde tudo é possível. E as pessoas acabam se permitindo o que em outro momento não se permitiriam. Bebem demasiadamente e acabam liberando todos os seus freios interiores. Com isso, nós temos problemas graves. Temos desencarnes, acidentes, principalmente nas estradas, por causa do índice de embriaguez junto ao volante. E nós temos também a narrativa de companheiros espirituais que mostram que durante o carnaval, nas grandes cidades, como Manuel Filomeno de Miranda, por intermédio da mediunidade de Valdo Pereira Franco, procuram mostrar que aqui no Rio de Janeiro, durante o período do carnaval, Dr. Bezerra de Menezes monta um hospital de campanha. Esse hospital de campanha ele fica localizado mais ou menos geograficamente entre a Praça da República e a Praça 11, ali no centro do Rio de Janeiro. Esse hospital de campanha tem o objetivo de socorrer espíritos em perturbação, assim como pessoas que vêm desencarnar durante o carnaval devido aos excessos. E se nós pararmos para pensar, ali a Praça 11 é bem próximo ao Sambódromo. E nós sabemos perfeitamente que ali é o miolo do Rio Antigo, uma parte do Rio Antigo, não, digamos, da parte nobre do Rio, que era próximo à Praça 15, mas dos
fundos do Rio, né? Uma região assim, os bastidores da região portuária. Infelizmente, o ser humano, mesmo sabendo disso, ele parece que durante aquele período de tempo ele esquece o que é certo e o que é e libera, ele se auto-permite fazer o que bem vem na cabeça. O grande problema são as consequências, né? As consequências porque o indivíduo, por uma autopermissividade de um período de tempo, ele pode, muitas das vezes, cometer um desatino sem o objetivo de causar um mal maior a ele próprio, mas acaba cometendo. Sem citar nomes e sem dar a localização geográfica, acontece, hoje eu não sei, mas algum tempo atrás, ocorriam umas festas chamadas raves, onde os jovens se reuniam nessas festas, às vezes por um final de semana, não importa o lugar, eu não estou citando geograficamente lugar nenhum. E nessas festas, tudo se era permitido. E quando a festa terminava, as pessoas voltavam à sua vida normal, como se não tivesse acontecido nada. E eu me lembro de um caso contado em que, numa dessas festas, uma jovem, a festa foi num parque de diversões, essa jovem, fazendo uso de álcool e de determinadas substâncias que ela julgava natural, ela foi andar num daqueles brinquedos e o estado alterado em que ela se encontrava acabou contribuindo para que ela tivesse um problema sério de saúde. E esse problema sério de saúde contribuiu para o desencarne da jovem. Nós observamos, às vezes, pessoas durante um carnaval que bebem mais do que devem e acabam entrando até em coma alcoólica. Aí eu pergunto, é uma festa? Sim, é uma festa. Mas por que esse tipo de acontecimento se dá? Todos nós que temos algum nível de consciência, que desejamos domar o homem velho, promovendo uma reforma íntima, nós temos que colocar nossas barbas de molho, se eu posso dizer assim, e ter um autocontrole sobre nós mesmos. Esse autocontrole, ele se dá ao longo da vida. Algumas pessoas se contêm demasiadamente e elas deveriam procurar um psiquiatra, um terapeuta, fazer uma terapia, tomar um remédio controlado. Mas às vezes o indivíduo se compensa, às vezes nos finais de semana, nos feriados, na bebedeira. E a gente observa, inclusive, nos livros secundários da doutrina espírita, André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, que muitas pessoas, pelo uso excessivo do álcool, acabam desenvolvendo ou abrindo precedentes para um processo obsessivo. E nesse processo obsessivo, velhos desafetos de vidas passadas se aproveitam para tirar proveito do indivíduo e levá-lo a um processo de desencarne, ou levá-lo a cometer um ato desatinado, como, por exemplo, um suicídio, ou até mesmo, se estiver à direção de um veículo, provocar um acidente, como Manuel Filomeno de Miranda nos conta a história, nesse mesmo livro, em que uma senhora desencarnada, uma avó, busca ajuda no posto de socorro do Dr. Bezerra de Menezes para o neto que havia desencarnado num acidente automobilístico em plena Presidente Vargas, caindo com o carro no mangue.
e ele e os ocupantes do carro, embriagados, acabaram desencarnando. Essa avó, que era merecedora de ajuda do plano espiritual, terá a intercessão do Dr. Bezerra de Menezes até aonde é possível a ajudar o jovem, mas a responsabilidade do jovem, ela se deu dobrada porque ele tinha plena consciência do que estava fazendo. Eu poderia dizer que nenhum desses indivíduos são marinheiros de primeira viagem. Ou seja, ninguém foi pego de forma de surpresa. Todas as pessoas tinham a consciência plena do que estavam fazendo. Aí que a coisa se torna mais séria. Por quê? Porque o indivíduo sabe, ele tem a consciência. Se ele não tivesse a consciência, aí a história era outra. Essa semana, por acaso, na Casa Espírita, nós estávamos conversando sobre a responsabilidade do espírita diante dele mesmo. Quando nós temos a consciência plena do que nós devemos fazer a nosso favor, nós tentamos, dentro das nossas possibilidades, promover um processo de transformação. E é um processo, às vezes, difícil, porque nós temos que domar o homem velho que trazemos dentro de cada um de nós. Esse homem velho tem impulsos, tem inclinações, tem desejos, tem arrastamentos que precisa ser contido. Então, muitas das vezes, eu me sinto inclinado, mas não devo. Sou convidado, mas não posso aceitar. Por quê? Porque eu tenho a consciência de que, se eu insistir nessa situação, eu vou manter o quadro que eu desejo me modificar. Isso me faz lembrar muito quando nós vamos ao médico e o médico diz o seguinte: o senhor precisa fazer uma dieta. Aí que o bicho pega, não é verdade? Principalmente aquele tipo de dieta que a gente tem que tirar carboidrato como pão e massa. Pão, não pode comer nem pão, nem pizza, né? Nem tomar Coca-Cola junto com pão e pizza, por causa do carboidrato. É um sofrimento para algumas pessoas que gostam de pãozinho francês, por exemplo. Então, eu estou dando um exemplo de uma coisa simples, que é uma verdadeira tentação para alguns. E nós precisamos fazer um esforço muito grande para nos mantermos disciplinados. E vejam que eu estou dando um exemplo de uma coisa banal. Quanto mais as questões que geram arrastamentos passionais na nossa vida. Aí é que reside o problema, que a doutrina espírita procura alertar. São arrastamentos passionais que nos levam a um sofrimento ao qual nós estamos procurando evitar. Então, se eu estou procurando evitar, eu tenho que manter uma distância estratégica. Nada impede que eu assista à televisão desfile dos blocos carnavalescos ou desfiles das escolas de samba. Eu me lembro que antigamente existiam até campeonatos das músicas para música de carnaval, isso na década de 60, que eram campeonatos de fantasia, né? Que acontecia aqui no Rio de Janeiro, no Hotel Glória, fantasias, Clóvis Bornai, e outros também, personagens da época que se fantasiavam e havia um desfile de fantasias de luxo, assim como também tinha os concursos de marchinhas de carnaval. Então, era um outro tempo? Sim, mas o alcoolismo já existia naquela época, tanto é que, se nós pegarmos as obras de Chico Xavier, nós vamos ver que,
na década de 50, anos 40 para anos 50, em particular anos 50, as duas drogas que mais traziam apreensões eram a bebida e o fumo. Isso na década de 50. Por isso que nós não encontramos nas obras de Chico Xavier nada que trata a respeito das outras drogas que nós conhecemos hoje. Chico trata de 3 questões: o sexo desenfreado, o fumo e o álcool. Já é o suficiente, né? Para que a gente pare e pense que todos nós somos reféns dessas situações. Se somos reféns, é porque nós trazemos nos bastidores da nossa reencarnação, do nosso processo reencarnatório, trazemos no bojo da nossa lembrança, do nosso inconsciente, experiências mal resolvidas ligadas a esse campo, ao sexo, à bebida, ao fumo, e lá se vão outras. E se nós dermos bobeira, falando português claro, né, e acabarmos nos expondo a determinadas situações, a possibilidade da gente conseguir se conter vai depender muito da elevação moral que nós nos encontramos. E, infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso, a nossa sociedade nos últimos 30 anos promoveu uma banalização muito grande nos costumes. E nessa banalização, algumas coisas, elas foram colocadas de tal forma que os jovens viram os mais velhos utilizarem de forma natural. Como quem diz, se o outro usa, por que eu não posso usar? Se o outro vai, por que eu não posso ir? Se o outro faz, por que eu não posso fazer? Independente do que seja. Essa banalização, essa falta de noção de limite, afetou a todos nós, sem discriminação, todos nós, tanto as mulheres quanto os homens, os jovens. Por quê? Essa banalização, ela tirou o freio do bom senso. E eu não estou sendo moralista, não. Vejam, eu estou me baseando na leitura de algumas obras, tanto de Manuel Filomeno de Miranda como de André Luiz, que falam dos desdobramentos no plano espiritual, das consequências da nossa imprevidência. Por quê? Nós temos uma vida inteira para tentar nos modificar. Mas Emmanuel nos diz, como um alerta, que existem, infelizmente, certas atitudes equivocadas que, às vezes, se faz necessário 1 ou 2 encarnações para corrigir. Então, quando a gente para e pensa que o indivíduo vive uma vida encarnado dos seus 60, 70, 80 anos, ele procura fazer tudo o que está ao alcance para ter equilíbrio. Mas, em um determinado momento, ele comete um equívoco que vai lhe custar a encarnação. É uma questão bastante discutível. Por quê? Porque existe uma contabilidade divina. Todos nós, ao reencarnarmos, trazemos de forma imaginária, mas segundo os espíritos dizem que ela é real, uma espécie de prontuário reencarnatório. E nesse prontuário reencarnatório, nós teremos ali registrado, que é a nossa consciência, todas as atitudes positivas que nós temos em prol do bem, como também as atitudes infelizes. E os espíritos nos orientam de forma que a gente possa equilibrar isso. Porque, como não somos criaturas perfeitas, somente os espíritos puros é que têm uma visão
tão privilegiada a ponto de anteverem que determinadas decisões podem trazer consequências ruins. Nós não, a gente, infelizmente, embarca na situação mais oportuna, segundo o momento. E depois temos que responder, junto à espiritualidade, às atitudes que cometemos de forma imprevidente, como, por exemplo, numa obra de André Luiz, Sexo e Obsessão, aonde André Luiz narra uma história muito interessante. E ao longo dessa obra, assim como, se eu não me engano, Manuel Filomeno de Miranda também tem Sexo e Destino. Não, desculpe, é o contrário. André Luiz é Sexo e Destino e Manuel Filomeno de Miranda é Sexo e Obsessão. E trata exatamente do desdobramento nas encarnações posteriores das consequências equivocadas que nós tivemos lá atrás. Então, às vezes, a gente diz uma coisa, faz uma coisa, toma uma decisão que vai se desdobrar numa consequência grave. Às vezes, quando a gente lê sem uma bagagem de conhecimento, por isso que nem toda obra doutrinária deve ser indicada para os iniciantes, porque o indivíduo, ao ler determinadas informações, ele desiste de ler o resto. Ele vai ver e vai dizer: eu não vou conseguir. É necessário ter um embasamento, uma formação doutrinária para que ele compreenda antes de ler certas obras. Porque a gente, tendo chance de leitura, tendo conhecimento, há momentos que a gente para e se surpreende. Se surpreende como é que aquilo ali trouxe aquele tipo de desdobramento. Porque, na verdade, os espíritos não estavam juntos pela primeira vez. Essa é a grande verdade. Aqueles espíritos que na última encarnação estavam juntos, na antepenúltima também. É um caso, por exemplo, que eu poderia comentar aqui de forma sucinta, de Dona Ivone Pereira, aonde Dona Ivone Pereira, quando ela relata as encarnações fracassadas dela, ela vai colocar de maneira clara que ela teve 4 encarnações, se eu não me engano, em que ela repetiu o mesmo ato imprudente. Então não foi uma, foram várias. E nós não estamos juntos pela primeira vez. Nós estamos juntos há muito tempo. Então, nós temos que tomar o cuidado para nós não agravarmos a nossa condição. Porque errar, todo mundo erra. Errar é humano. Permanecer no erro muito tempo é burrice. Mas, às vezes, se torna necessário, esse é um ponto bastante discutível, inclusive. O indivíduo precisa amadurecer na carne para que ele tenha a régua, digamos assim, régua mesmo, de limite, tá? Do que é certo e do que é errado. Porque, teoricamente falando, muita gente diz: mas eu sou capaz. Mas nem todos nós temos o amortecedor do bom senso de dizer: eu vou até aquele ponto e aquele ponto eu paro. Quando eu digo régua de limite, eu estou me referindo a uma medida. Essa medida é uma medida, digamos assim, totalmente aleatória. Como é que eu vou saber que eu tenho essa medida na minha experiência de vida? Só se eu passar por essa situação e eu disser: não, eu não quero. Eu já trago uma experiência reencarnatória. As experiências reencarnatórias que nós aprendemos, nós já temos a régua de medida. Aquelas que nós não aprendemos, nós não temos a régua de medida.
E aí a marchinha carnavalesca, ela se encaixa perfeitamente quando a gente diz que vai beber até cair, não é verdade? Por quê? Porque nós não temos, a gente não tem o alcance de compreensão do que aquela atitude pode se desdobrar. Quando a gente, no passado distante, não tinha o conhecimento que nós temos hoje, o acesso. Todos os amigos estão vendo aqui atrás uma grande quantidade de livros. Esses livros, eles servem hoje basicamente para consulta. Eu, de vez em quando, dou uma lida, mas eu uso eles muito para consulta doutrinária, pesquisa. Mas no passado, o livro era artigo de luxo. As pessoas tinham acesso ao conhecimento por intermédio da vivência popular. Você aprendia uns com os outros e ensinava o conhecimento aprendido. Aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, e minha avó aprendeu com a minha bisavó. E o conhecimento era passado de geração a geração. E hoje nós temos acesso à internet, que nos permite pesquisar à vontade e descobrir até que ponto determinada substância ela pode trazer consequências danosas para o corpo, para o sistema nervoso, para o fígado, para os rins, né? Para o cérebro. Então a gente sabe disso, sabe, mas por uma questão momentânea, a gente se acha no direito de fazer aquilo que nós não temos esse direito. Porque nós vamos ter que responder junto à espiritualidade pelo corpo que o plano espiritual nos ofereceu. Aí a coisa complica, porque não é apenas uma prestação de contas de atitude, é uma prestação de contas desse corpo que está aqui. Os livros que estão aqui atrás, eu poderei doar para uma biblioteca comunitária, eu poderei doar para a casa espírita, embora hoje bazar de casa espírita não consegue vender mais livro por conta da internet, mas as bibliotecas comunitárias aceitam. Eu posso fazer a doação, numa boa. Agora, o corpo físico que a espiritualidade me concebeu para que eu pudesse reencarnar, esse eu vou ter que prestar contas do que eu fiz com ele, o tipo de uso que eu fiz. Se eu levei ele ao limite, se eu não levei, se eu forcei a barra, se eu não forcei. É uma máquina, é uma máquina. O espírito, eu, que sou um espírito imortal, eu dou vida a esse corpo, eu animo esse corpo, mas eu sou responsável pelo desgaste que o corpo venha apresentar. Então, eu terei que, junto à espiritualidade, responder por que eu desgastei o corpo dessa forma. Agora, vocês imaginem se a gente, além de ter que dar conta das nossas atitudes imprudentes na convivência com o próximo, que não é uma tarefa fácil. Eu costumo dizer que a gente tenta até melhor se relacionar com o próximo, mas nem sempre o próximo colabora. E você, às vezes, vai ter que, além disso, prestar contas do que você fez, das tendências que você tinha e deu vazão, sem parar para refletir. E essas tendências mal utilizadas acabaram contribuindo para desenvolver um desgaste, uma doença, uma lesão, você vai ter uma responsabilidade a ter que saldar. Às vezes a gente não consegue entender. Por exemplo, pessoas, crianças que nascem com problemas de saúde pré-existentes. Às vezes você tem uma criança com problema pulmonar, crianças com efizema pulmonar. Como é que pode uma criança com efizema pulmonar? Crianças com problemas cardíacos sérios,
A gente tem casos de famílias onde todas as mulheres naquela família tinham problemas cardíacos. O mau uso das emoções? Não sei. Eu prefiro até nem pensar muito, porque quando nós entramos um pouco mais no mérito das questões, a gente se assusta. Por quê? Porque é alguma coisa que você pensa assim, caramba, eu não imaginava, a palavra é essa, do desdobramento ou da reverberação que isso poderia causar na minha estrutura física. Se hoje eu tenho problemas de melancolia, depressão, tristeza perene, se eu tenho angústias, um vazio existencial que eu não sei explicar o que é, provavelmente é uma reverberação, um desdobramento de alguma emoção que eu nutri no passado. E se nós sabemos disso, por que nós não podemos botar o pé no freio hoje? Por que nós não podemos repensar? Nada nos impede de ouvir as marchinhas de carnaval que animaram as festas na época aqui no Rio de Janeiro, nos bailes carnavalescos, principalmente na década de 60, década de 70, né? Marchinhas carnavalescas famosas. Do Canecão, por exemplo. Nada impede que a gente coloque o CD para ouvir. Nada impede que a gente assista o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo. Agora, é diferente de você se envolver com questões que não são muito lícitas, porque você se acha no direito. Veja, eu não estou fazendo nenhuma apologia ao uso de ou não de drogas. Quem sou eu? Porque em outras encarnações eu posso ter feito mau uso. Acredito que fiz. Mas o que eu estou colocando aqui para os amigos pensarem é na correlação em que as pessoas se aproveitam da festa popular para liberarem todos os seus demônios interiores, né? E, nesse momento, se permitirem coisas que no seu dia a dia normal não se permitiriam. E, com isso, as pessoas podem se comprometer, e esse comprometimento ele terá um preço muito alto para todos nós. Alguém aí que está me escutando, tanto encarnado como desencarnado, poderia ou poderá até dizer o seguinte: mas você está falando isso e você? Eu também já vivi experiências que eu me arrependo. E talvez com base na experiência que eu me arrependi de ter vivido, eu consegui ter o alcance de compreensão para, ao ler o livro Sexo e Destino, por exemplo, de André Luiz, um dos 13 ou 15 livros da sequência A Vida no Mundo Espiritual, e o livro Sexo e Destino, de Manuel Filomeno de Miranda, aonde você vê a situação e você não imagina. Não que a pessoa, ao cometer o ato, ela não pense que aquilo pode trazer uma consequência, mas ela jamais imaginaria que fosse trazer uma consequência tão grave. Consequência todos nós sabemos. Se eu estou fazendo um mau uso de uma substância, isso vai se desdobrar até que seja uma ressaca orgânica ou moral, que são as duas. Agora, um desdobramento que vai se projetar
em encarnações vindouras? E a gente encontra isso? Encontra. Aí é que está a grande questão. Por que André Luiz, Emmanuel, e tenho certeza que Manuel Filomeno de Miranda citam isso? Aquilo que não é possível ser tratado nessa encarnação é transferido para a encarnação seguinte. Aí, de repente, o indivíduo desencarna, retorna ao plano espiritual, permanece na erraticidade um tempo, como Camilo Castelo Branco permaneceu no Hospital Maria de Nazaré, no livro Memórias de um Suicida, se prepara para reencarnar, temeroso do que ele vai encontrar pela frente, mas o livro não diz, mas sugere que ele não vai reencarnar são. Ele vai reencarnar portador de alguma deficiência. E ele terá que conviver com essa deficiência, que é a reverberação da atitude que ele cometeu contra ele mesmo. Não como uma punição de Deus, mas como um desdobramento da sua própria consciência. Esse que é o ponto complicado, porque a gente imagina o seguinte: o Deus está nos punindo quando permite que a gente reencarne com um problema orgânico. Não. É a nossa consciência que traz o resíduo da lembrança da atitude equivocada que nós tivemos, que vai interferir no nosso processo reencarnatório, estabelecendo toda a estrutura de uma nova encarnação para que a gente possa reencarnar, reparando a falta cometida. Mas há tempo de nós corrigirmos as falhas que, infelizmente, equivocadamente ou não cometemos nessa encarnação. A gente pode abrandar através do estudo esclarecedor, através da prática do amor e da caridade. Algumas instituições, durante o carnaval, organizam grupos de prece para as pessoas necessitadas. Alguns grupos se reúnem e fazem encontros de carnaval. Eu já tive oportunidade de participar de encontro de carnaval aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Humaitá, organizado na época pelo Centro Espírita Rita de Cássia, onde nós estávamos organizados ali, reunidos ali para estudar durante o carnaval. Agora, essa atitude de ficar em prece durante o carnaval, vibrando de forma positiva para poder ajudar as outras pessoas, vai me eximir das faltas que eu cometi lá atrás? Não. O que vai me auxiliar, vai me capacitar para que eu possa melhor lidar com a minha dor moral que hoje eu estou colhendo. A dor moral que silenciosamente bate a minha porta do coração e que muitas das vezes, aparentemente, está tudo em ordem, mas eu não me sinto bem, eu me sinto desconfortável, eu não me sinto em paz comigo mesmo. E, curiosamente, isso me faz lembrar o relato de Dona Ivone Pereira, quando uma vez, conversando com o nosso companheiro lá do Consolador, Gerson Sestini, Dona Ivone fez um relato para ele que eu achei muito interessante, vale compartilhar com vocês. Dona Ivone, ela morava ali no Encantado, perto da Piedade. Encantado é um largo que tem um pouquinho antes de chegar à Piedade, o bairro aqui no Rio de Janeiro. E Dona Ivone dizia para ele que ela não gostava muito de sair. Ela saía muito pouco, porque ela tinha uma mediunidade de vidência muito aflorada,
que permitia a ela ver os moradores de rua, mendigos, pessoas com problemas de lesões, que nós chamaríamos hoje portadores de necessidades especiais, ela percebia, via na sua tela mental o que aquele indivíduo havia feito em vidas anteriores para reencarnar naquelas condições. E ela se sentia tão condoída que ela não podia fazer nada para ajudar, apenas orar. Então ela preferia ficar em casa e não se expor a essas situações que para ela angustiavam muito, porque ela nada podia fazer. Hoje, como eu disse aqui, eu não sou moralista. Eu não estou em momento algum dizendo aos jovens que estejam nos ouvindo que não aproveitem para viajar, para passear, conhecer um lugar diferente. Não, eu não vou dizer isso. Eles devem aproveitar, mas devem ter a noção do limite, para não se comprometerem moralmente. Porque todos nós estamos em processo de aprendizagem. E dentro desse processo de aprendizagem, nós erramos para aprender. Porque se fôssemos espíritos mais evoluídos, nós teríamos uma capacidade visionária de perceber que determinadas atitudes gerariam sofrimento. E como não temos, só existe um caminho. Nós precisamos aprender através ou do amor ou da dor. Ou nós somos resilientes a ponto de aceitar o conselho do mais velho, do conhecido, que já passou por alguma experiência e se arrepende amargamente, ou nós vamos viver nossa própria experiência, viver o nosso sofrimento pessoal, para dar a mão à palmatória e reconhecer que não deveríamos ter feito o que fizemos. E agora, em algum momento, nós teremos que saldar um compromisso. Não é para com Deus, não é para com a espiritualidade maior, é saldar um compromisso para com a nossa própria consciência. Eu desejo a todos os amigos que estão nos ouvindo nos dois planos da vida, companheiros que nos escutam, que eu procurei me aprofundar exatamente para entender o motivo pelo qual muitos companheiros espíritas criticam o carnaval. E, na verdade, deveriam focar no indivíduo despreparado, que se permite coisas que não deveria se permitir. E depois ele tem que responder às suas atitudes infelizes. Vamos finalizar com uma breve prece, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo aos protetores da casa espírita que nos acolhem nesse momento o amparo amigo e sincero. Sabemos que não somos melhores do que ninguém. Estamos aqui para evoluir. Estamos aqui para aprender. Que os trabalhadores do mundo maior, os prepostos do Cristo, que nos ouvem, que nos estimulam a prática do amor e da caridade, possam elucidar a nossa mente de maneira que a gente possa evitar recair nos velhos erros do passado para não contrairmos dívidas para um futuro distante terem que ser saldadas. Essa é a nossa principal preocupação, desejando a todos os amigos que nos ouvem muita paz. Que Jesus, nosso amado Mestre, abençoe a todos que aqui se encontram, por hoje, agora e por todo sempre. Tudo de bom para todos. Aproveitem o carnaval da melhor forma possível, com responsabilidade. Que assim seja.